E aqui na Rádio Coluna, dentro do programa Linha Aberta, vamos conversar com o Marquinhos Chula. Tá agitada a política da cidade. A gente começa a viver um momento aí em que os pré-candidatos são lançados, daqui a pouco já tem convenção e a gente vai para mais uma eleição. E o Marquinhos Chula anunciou na noite desta quinta-feira a filiação ao PSB. Marquinhos, como é que foi tomar essa decisão, Chula? Você já estava conversando com o PSB, era coisa de semana, como é que foi? Obrigado pela sua participação, tudo bem, Chula? Boa noite, Wander, boa noite a todos os ouvintes, eu que agradeço a oportunidade. Na realidade, o cenário político vai se alterando e amadurecendo algumas alianças, e nós conversamos com algumas lideranças, dentre elas a executiva, né, ou a provisória, melhor dizendo, do PSB, e depois de algumas conversas, nós chegamos à conclusão que foi um excelente acordo, foi uma excelente escolha, uma opção que será muito benéfica para a cidade de São Roque. Agora, Chula, depois que você disputou a eleição pelo PSDB, a última eleição, se foi o segundo candidato mais votado, você logo após a eleição, você deixou o PSDB. Exatamente, Wander. Na realidade, logo que nós encerramos aquele pleito de 2012, não tão rapidamente, mas depois de um ano, mais ou menos, eu resolvi sair do PSDB porque a ideia era disputar a eleição para deputado estadual. E, com certeza, dentro do PSDB, eu não teria uma garantia de legenda. Então, procuraria um partido menor para eu ter uma possibilidade de eleição. Com o passar do tempo, eu percebi que seria muito difícil assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados, né, na Assembleia Legislativa, e resolvi apenas participar dando apoio a outros candidatos. Tá, mas você não chegou a se filiar a nenhum partido. No momento que você estava afiliado? No momento que eu pretendia sair, eu me filiei num partido de menor expressão, no Partido Ecológico Nacional, que era o PEN. Uhum. E agora você teve essa conversa e você é pré-candidato a prefeito. Então a gente pode colocar assim, a manchete: Marquinhos Chula é pré-candidato a prefeito pelo PSB. Você não fala em ser vice, o seu negócio é ser candidato a prefeito. Não, na oportunidade, né, que nós conversamos com as lideranças do PSB e já vínhamos conversando com a população são-roquense, que o clamor por uma mudança da atual situação, isso é mais do que notório, e visitando os 4 cantos da cidade, conversando com lideranças, as pessoas pediam realmente para Marquinhos Chula, você é novamente candidato, e eu sempre disse o sim, sou pré-candidato a prefeito novamente. E, independente, sabe, hoje nós temos que deixar vaidade, orgulho, tudo de lado. Se o meu nome não aparecesse bem nas pesquisas de intenção de voto, eu daria 2, 3, 4, 10 passos para trás pelo bem da minha cidade. Eu quero compor com as pessoas que pretendem trazer um novo projeto para São Roque, colocar São Roque realmente no lugar que ela merece. Eu não tenho nenhum tipo, falo mais uma vez, nenhum tipo de vaidade para dizer que eu sou apenas candidato a prefeito. Eu me coloco candidato a prefeito, eu recebi convites de partidos para que eu fosse o candidato a prefeito, junto com o meu grupo. Hoje nós temos um caminho trilhado aí com lideranças como o João Paulo, como o Niltinho Bastos, que tem nos ajudado muito e fez com que nosso grupo crescesse, que tivesse a admiração das pessoas, tivesse a confiança, preparo, a experiência. Tenho 3 mandatos de vereador, sou o vereador que, com muito orgulho, a população de São Roque me pôs como vereador melhor votado da história dessa cidade, e disputei uma eleição onde obtive quase 15 mil votos, e isso me postula
como uma pessoa que tem as características para realmente disputar uma eleição para prefeito. Você falou aí do João Paulo e falou do Niltinho Bastos. E aí a gente ouve assim, algumas conversas tal, que fala assim, olha, é um trio que está fechado. Marquinhos Chula, João Paulo, Niltinho Bastos estarão juntos na próxima eleição. O Niltinho e o João Paulo seguem com você no PSB. Eu acho até que o João Paulo já é PSB, né? Não, João Paulo é PTB. PTB, tá, PTB. PTB, o Niltinho é do PP. Uhum. E nós seguimos juntos, sim. Nós seguimos juntos para que São Roque melhore. Nós não temos a intenção, nem eu, nem o Niltinho, nem o João Paulo. Niltinho foi meu candidato a vice, era pré-candidato a vice, abriu mão para que o João Paulo fosse hoje o candidato a vice. E o que a gente pretende? Nós pretendemos, sim, colocar São Roque novamente num caminho que a população são-roquense diga, nós estamos no caminho certo. Nós queremos ter o quê? Uma aprovação da população. E é por isso que o político se coloca à disposição. Nós temos que ter uma aprovação muito maior do que a nossa rejeição. E hoje, graças a Deus, o nosso grupo tem isso. Então, deixa eu entender bem. Você está afiliado ao PSB, o João Paulo e o Niltinho também já assinaram a ficha ou não? Não. Niltinho vai ficar no PP. Faz coligação? Isso. O João Paulo fica no PTB. Nós temos também o PPC. Nós temos outros partidos que podem vir a somar conosco. Então, quer dizer, com o Alfredo Estrada, hoje, ele é do PTB. Então, é um pré-candidato a prefeito. Então, já vou imaginando aqui que o Alfredo Estrada deve ir para o partido do deputado Márcio Camargo, né? Acho que é o PSC, né? Porque com o João Paulo ficando... Se não me falha a memória, se eu não me engano, o deputado Márcio Camargo, nessa janela que teve também, não é mais do PSC, ele mudou de partido, se não me engano, ele foi para o DEM. Tá. Olha, eu estou falando oficiosamente, não oficialmente. Não está certo, porque os deputados têm até o dia 19 para fazer essa mudança. Dia 18. 18. E aí até a gente conversou com o especialista, o doutor Arthur Rolli, e ele explicou. Às vezes fica uma confusão. Deputados estaduais federais suplentes até o dia 18 agora, né? Agora, para quem é vereador, ainda pode ter essa decisão até 1º de abril. Vereadores e suplentes. Quer dizer, ainda tem muita coisa para acontecer, né, Marquinhos, por aí, né? Olha, essa dúvida, ela permanece. Nós consultamos também especialistas que disseram que o candidato que tem mandato, ele teria que fazer a escolha de mudança à janela até dia 18 de março, ou seja, até amanhã. Pois então, mas é um momento de definição aí, isso é muito Exatamente. importante. Agora, Marquinhos, você saindo como candidato do PSB, aí tem o Estrada, que é da oposição, pode sair também, tem o PSDB, que está falando aí, que anunciou o Cláudio Góes. Aí a gente ouve também um comentário. Isso está dividindo a oposição. Isso vai ajudar o prefeito Daniel. Como é que você entende isso? Eu entendo, como eu já falei, nós temos que deixar de lado qualquer tipo de vaidade, temos que ser humildes, deixar o orgulho de lado e ver realmente, observar quem tem mais chance. Se nós vivemos num país que é democrático, então dentro de uma democracia todos têm direito a postular qualquer posição dentro de uma eleição. Realmente você comentou um fato que hoje ele está acontecendo, que é de ter o Marquinhos Chula, o Cláudio Góes, que se lançou pré-candidato, temos o Alfredo Estrada, temos outras lideranças que pretendem se lançar candidato a pré-candidato a prefeito. É uma escolha. Nós não podemos obrigar ninguém a aceitar aquilo que a gente está vendo. As pessoas têm que também enxergar. Eu venho de 3 mandatos de vereador, venho votações crescentes, fui para uma eleição que todos sabiam que a população de São Roque clamava por mudança, obtive por volta de 15 mil votos contra 19 do atual prefeito. Então eu acho que tudo
tem uma hierarquia que tem que ser respeitada, mas se alguns partidos não compactuam com a ideia do Marquinhos Chula ser o candidato, não tem problema nenhum, a gente respeita, e respeita principalmente aqueles adversários, né? Adversários, não inimigos, não rivais, adversários que vão disputar a eleição no dia 7 de outubro, se não me falha a memória. Acho que 2 de outubro. Dia 2? Isso. Contra todos os adversários. Eu ainda prezo, sabe, por uma conversa boa, tentar uma aliança, e mesmo porque, quero deixar bem claro aqui, não tenho absolutamente nada contra o atual prefeito Daniel. Eu acredito que a pessoa do Daniel tem que ser deixada de lado, mas hoje, o momento da cidade, a atual situação, ela é extremamente negativa para todos. E não foi bem aceita a administração. E isso aí é patente quando você conversa com as pessoas. Pois é, estamos conversando aqui com o Marquinhos Chula, que é pré-candidato ao PSB, que se filiou, aliás, na noite desta quinta-feira. Aliás, Marquinhos, a gente percebia assim, conversei com o Toninho Barba, que é o presidente do PSB, o PSB estava bem encaminhado para ter o vice numa chapa com o PSDB. Pelo menos era isso que eu sentia. Agora, com a sua entrada, o PSB, nas últimas horas, mudou um pouco, né? Não está se conformando em ser vice, né? Que é candidato a prefeito. Na realidade, a proposta para o PSB é que ele viria com um pré-candidato a prefeito, né? Que o ex-prefeito Efaneu é filiado ao PSB. Uhum. Então a proposta é que o candidato a prefeito sairia do PSB. Do PSB. E quando o ex-prefeito Efaneu decidiu não mais disputar eleições, essa vaga ficou em aberto. Ficando em aberto, eu recebi esse convite, mesmo porque já ficou uma lacuna. E essa lacuna teria que ser preenchida. Ou, no pior dos casos, aí o PSB tem o vice. Então nós conversamos, eu fui muito, muito claro, eles foram muito claros, muito coerentes. Eu quero aqui enaltecer as lideranças. Eu, através do Barba, eu quero abraçar assim, de uma maneira muito respeitosa, todas as pessoas que participam do PSB. Vou declinar nomes porque de repente eu esqueço uma pessoa aqui e eu não costumo cometer essa injustiça, mas através do presidente do Barba, eu quero deixar o meu registro de coerência, de lealdade e respeito desde o primeiro minuto que nós iniciamos a nossa conversa. Marquinhos Chula, você teve a experiência de uma campanha eleitoral, foi o segundo colocado na votação. O que você traz de principal experiência de algo da campanha passada que você traz para esta segunda campanha? Tem algum ponto daquela campanha que fez você mudar a forma de pensar uma disputa de uma eleição? Wander, eu trago muitas experiências. Essa campanha que nós participamos e que, infelizmente, nós não obtivemos a vitória, me trouxe um amadurecimento muito grande. E, dentre elas, eu continuo acreditando que nós não podemos prometer aquilo que a gente não vai conseguir fazer. A política está desgastada. A política está desgastada porque promete e não faz. Vamos prometer e lá na frente não vão lembrar. Eu não. Tudo que eu coloquei, que eu falei em cima do meu palanque, nas minhas reuniões, olhando no olho do meu eleitorado, eu tinha certeza que eu iria cumprir. Eu iria dar continuidade ao governo Efaneu, que era um governo que eu trabalhei junto durante 8 anos, e sabendo, com os pés no chão, que nós iríamos deixar São Roque na linha do crescimento, no desenvolvimento. E era isso. Infelizmente, o nosso projeto não foi vitorioso, mas vida que segue. Hoje é uma nova era, já chegou, as eleições chegaram novamente e nós temos que pensar olhando para o futuro. O passado já foi, nós estamos vivendo um presente que infelizmente não é o presente que a cidade clamou, e vamos, como disse para você, tocar nosso barco, torcendo para que as pessoas acreditem no nosso projeto, demonstrando a nossa qualidade e olhando para o futuro e tendo a certeza
que com muito trabalho e dedicação, São Roque vai voltar para o seu caminho certo. Marquinhos Chula, uma última pergunta para você. Se ficou 4 anos quieto, né? Poucas manifestações, quando a gente teve a campanha para deputado estadual, deputado federal, você apoiou candidatos, mas você ficou de uma forma bem discreta acompanhando aí esses últimos 3 anos da vida política da cidade. E a gente sabe que quem foi político não é fácil ficar longe, tem sempre aquela vontade de participar. Como é que você acompanhou, como é que você ficou nesses últimos 3 anos longe da política, Marquinhos? Wander, existem coisas na vida que, vou falar para você, que é aquele o voo da águia, que ela se recolhe para fazer o voo do rejuvenescimento dela, que ela perde o bico, perde a garra, perde toda a sua força, mas ela fica quieta, pensando no que ela fez de bom, no que ela fez de ruim, no que ela acertou, no que ela errou. Então eu fiz isso, eu me recolhi, eu observei claramente o quadro político da cidade hoje, eu observei aonde que eu poderia crescer, como eu poderia amadurecer, e foi propositalmente que eu fiquei realmente calado, observando, não sendo oportunista, não sendo hipócrita, nem demagogo, para observar alguma situação de ruim na cidade e me colocar à frente das redes sociais e criticar. Eu acho que a oportunidade foi dada, o atual prefeito foi eleito e eu, infelizmente, não fui o vitorioso. Então, eu não poderia ficar utilizando de meios sociais para ficar criticando, jogando pedra, mesmo porque eu sei e eu sabia que 4 anos passam rapidamente. Então eu sabia que a oportunidade novamente ia chegar. E novamente aquele povo que coloca é o povo que retira. Então eu acho que o caminho foi feito. Nós, dentro de uma campanha para deputado, trabalhamos para o deputado estadual Gil Lancaster, colocamos ele na Assembleia e sozinho, com o meu grupo, sem nenhum vereador eleito, nós colocamos 1.324 votos para ele aqui em São Roque. Então acho que o trabalho foi feito de uma maneira bem quieta, de uma maneira bem tranquila e que deu resultado, porque você pedir voto para você é uma coisa, mas você tentar colocar uma outra pessoa que eles não conhecem em seu nome é muito mais difícil. E nós conseguimos ser um dos mais votados de São Roque, mais uma vez, através do deputado Gil Lancaster, e nós estamos aí fazendo essa nossa campanha dessa mesma forma, no boca a boca, na conversa, sem aquele tapinha nas costas, sem enganar ninguém. Marquinhos Chula, quero agradecer demais a sua participação. Nesse período que você ficou longe da política, a gente acabou até não falando sobre isso, mas naquela eleição, naquele trabalho da Rádio Coluna, você deu uma entrevista histórica, uma entrevista que pode até ter mudado o seu futuro político, quando você abriu o coração, naquele momento você desabafou, e foi um momento histórico que você falou, desabafou, e depois passou esse período e agora você está de volta à vida pública. Nunca tinha falado com você sobre isso, mas aquela entrevista que você deu na rádio naquela noite, após o resultado das urnas, a derrota, ela mudou sua vida política também, né, Marquinhos? Não tenha dúvida nenhuma, Wander. E foi uma entrevista que tão logo nós soubemos do resultado, não foi nenhuma entrevista com ódio, com rancor, como algumas pessoas tentam colocar, não foi com dor de cotovelo, muito pelo contrário. Eu torcia, eu como cidadão nascido, criado nessa cidade, que temos o nosso comércio na cidade, eu torço pelo melhor da cidade, porque isso vai respingar na gente também. Mas foi uma entrevista onde aquelas pessoas que olham nos olhos, que falam a verdade, sabem do que se tratava. Eu tenho um enorme respeito pelas pessoas, pelo ser humano. E aquilo já passou, eu estou bem resolvido. E quando algumas pessoas falaram, para quem que você falou isso, para quem que você falou aquilo, olha, eu tenho um carinho enorme por todos os vereadores que trabalharam comigo, pelo ex-prefeito, que eu trabalhei muito, que eu me dediquei muito ao ex-prefeito Efaneu. Quando as pessoas pensam até que a gente virou inimigo, não vira inimigo não. Se teve algum tipo de mágoa, essa mágoa já passou, a gente não tem que guardar mágoa no coração. Quando as pessoas falam do atual prefeito, Daniel, também
meu amigo, não tenho nenhuma mágoa, olha, graças a Deus eu falo de peito aberto, eu não tenho inimigo nenhum. Pode ter pessoas que não são simpáticas a gente, isso é uma outra questão, mas eu guardar mágoa de política, que a política passa, a vida segue, eu não guardo, e eu tenho a humildade em reconhecer que naquela época eu poderia ter me calado, eu não precisaria ter falado nada, que seria muito melhor, mas infelizmente, no calor da emoção, do sentimento, eu falei, mas falei de uma maneira que não foi para agredir ninguém. Falei aquilo que eu senti, que eu falei que eu poderia ter ficado em algum lugar, que a eleição poderia ter sido melhor, que algumas pessoas que não ajudaram poderiam atrapalhar, mas nunca para machucar ninguém. Quero deixar bem claro aqui, deixar meu registro de reconhecimento ao trabalho do ex-prefeito Efaneu, ao trabalho do PSDB, que independente de nós estarmos em lados opostos, eu tenho um carinho muito grande por todas as pessoas que militam ali, os vereadores que foram eleitos junto comigo, que hoje estão no PSDB, o atual pré-candidato Cláudio, que é um amigo de infância. Então, não é a política que vai trazer essas inimizades para a vida da gente. Nós temos que ser humildes e reconhecer que, infelizmente, tem hora que a gente fala e erra. Isso já aconteceu com pessoas muito mais gabaritadas do que eu, com muito mais inteligência do que eu, mas já passou. Então, vida que segue, como eu já disse a você, e nós temos que hoje entender o momento político e colocar o nome à disposição. E, finalizando, eu peço para o povo são-roquense uma chance para que nós possamos mostrar realmente o nosso trabalho. Marquinhos Chula, muito obrigado pela sua participação. A gente está ouvindo também outros pré-candidatos e a gente entende que essa é a nossa missão, principal missão de uma rádio comunitária como a Rádio Coluna, trazer a participação de todos, abrir o microfone para que a gente possa ter uma eleição de alto nível, com os problemas da cidade sendo discutidos e que a gente possa ter São Roque sempre caminhando, sempre conseguindo progresso. E agora só uma curiosidade, você está em forma, né? Porque o que eu vejo você caminhando nas ruas da cidade aqui, você está fazendo isso para ganhar condicionamento físico ou para observar a administração? Olha, ali você pode colocar os dois pontos. A gente tem que cuidar da saúde e, claro que a gente caminhando, a gente observa os 4 cantos do município aí, porque eu caminho muito pelos bairros. Quando eu não estou caminhando literalmente a pé, eu saio com o carro e vou para os bairros mais distantes. E é o que eu falo, a gente vai ouvir o povo. E o povo é aquele povo que põe, é aquele povo que tira, Wander. Obrigado, Marquinhos Chula, pela participação. Muito obrigado e a gente espera que São Roque seja, a cidade seja a grande vitoriosa ao final de mais essa eleição municipal. Obrigado, Marquinhos, pela atenção. Wander, eu que agradeço a oportunidade e agradeço a todos os seus ouvintes, desejo uma boa noite e com certeza, quem for o próximo prefeito, eu acredito que São Roque estará em boas mãos. Obrigado, Wander, fica com Deus, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Marquinhos, tchau, um abraço. Outro.